Então vamos por partes, que essa história tem vários pontos que sempre são espalhados por aí. Eu mesmo já abordei isso daí em alguns vídeos no meu canal e também outros canais também abordaram isso. Recentemente até o Gregório fez lá na HBO, lá o Greg News, sobre o nióbio, mas ele estava com o foco mais na falta d'água. Então a gente vai falar aqui sobre as histórias que rolaram com relação ao nióbio e explicar para vocês uma por uma, tá certo? O nióbio é um metal, o elemento número 41 da tabela periódica e que na sua forma pura ele tem como característica o fato de ter uma resistência maior que a do titânio e uma condutibilidade maior do que a do ferro. Mas é muito maior ou não? Porque tem um vídeo na internet de uma cerquinha bem simplesinha, bem fininha, que para um caminhão. E as pessoas falam que essa cerca é feita de nióbio. E é ou não é? Não é. Ah, não é feito, tá vendo? Por isso que é bom trazer o E-Farsas junto, porque ele já sempre pesquisou alguma coisa. O que é feito aquela cerca, então? Aquela cerca foi construída por uma empresa de segurança nos Estados Unidos que usa ligas metálicas e cabos de aço para criar aquela cerquinha que ela parece ser frágil, mas ela para caminhão de verdade. É bem resistente, mas não tem nióbio. Cerca de 90% do nióbio que a gente tem aí circulando e usado no mercado é para fazer ligas de ferro-nióbio. Ou seja, eles derretem ali o nióbio junto com o ferro e fazem uma liga e com isso aquela viga fica mais resistente e, portanto, com maior durabilidade e eles acabam construindo pontes e ruas, e, enfim, edifícios, coisas que têm a necessidade de ter uma resistência maior. Os outros 10% que sobram da produção mundial de nióbio e que utilizam o nióbio na sua forma pura são utilizados em tecnologia de ponta, especialmente explorando essa supercondutibilidade do nióbio aí. Então é usado na indústria aeronáutica ou aeroespacial, é utilizado para fazer aparelhos de ressonância magnética e é até utilizado para fazer joalheria não alergênica. Tem índices muito baixos, né, de reações alérgicas nas pessoas que usam, como o nosso excelentíssimo presidente demonstrou em sua live no Japão. Primeira alegação sobre o nióbio, que o Brasil detém 98% das reservas mundiais de nióbio. Isso é verdade, viu? O Brasil tem cerca de 98% das reservas, o Canadá tem quase todos os outros 2%. E um pouquinho ainda existe em alguns outros países, como Moçambique, Nigéria, República Democrática do Congo, Ruanda e Austrália. E sempre lembrando que isso são reservas conhecidas. Ou seja, o pessoal sempre pode achar um filão novo em outro país e aí muda toda essa porcentagem aí que a gente tem. Segunda alegação, o nióbio está sendo vendido a preço de banana e por isso o Brasil está sendo espoliado. Isso é falso. Em 2018, o quilo do metal foi cotado em $38. E agora, em 2019, está em torno de $40. Subiu um pouquinho até, né? Subiu um pouquinho. Para vocês terem uma noção de comparação, o quilo do ouro foi cotado no mesmo período em R$147 mil, que dá em torno aí de $39 mil. Ou seja, o nióbio não é tão valioso assim. A verdade é que o que dita o preço de qualquer coisa é a lei da oferta e da procura, tá? Se o nióbio fosse tão procurado ou tão valioso quanto o ouro, ele com certeza custaria mais caro. Mas quem é que define esse preço do nióbio? Então, a maior mineradora, exploradora de nióbio, que fica aqui no Brasil, na cidade de Araxá, é a CBMM. Eles é que vendem a maior parte do nióbio, né? Você tem uma bolsa de valores de metais, tá? Que é a London Metal Exchange. E por isso, o preço do nióbio meio que acaba sendo a consequência da oferta gerada pelas empresas. Como a CBMM é a que mais gera oferta de nióbio, é ela que acaba determinando o preço disso aí. Tá? Então, o Brasil determina o preço do nióbio, não como governo, mas a empresa que explora o minério. Terceira alegação. O nióbio é o metal mais fundamental atualmente? Falso! Na verdade, o nióbio pode ser substituído por outros metais, como o próprio titânio, certo? Que também vai gerar resistência na liga, ou mesmo o vanádio, tá? Que também é considerado uma terra rara, que eles chamam, né? Que são metais raros, é difícil de encontrar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se por um acaso o preço do nióbio subir muito, as empresas que usam esse metal podem substituir por outro e pronto, acabou. Pode substituir por outro, né? Você às vezes pode substituir também, em alguns casos específicos, por tungstênio, tântalo, molibdênio também, que são outros que são cotados ali nas bolsas de valores de metais. Óbvio que não fica a mesma coisa, não é igual, né? E você tem que lembrar também que tem aquelas propriedades específicas
específicas do nióbio, que aí são mais difíceis de substituir, como, por exemplo, essa questão de supercondutores para fazer em ressonância magnética, em aeronáutica e tal. Só que, como eu falei, só 10% da produção mundial do nióbio vai para isso, para usar o nióbio puro. Ou seja, você não precisa... A oferta necessária de nióbio no mercado cai mais drasticamente. E o Canadá, com seus quase 2%, dá conta do recado. Não precisa do Brasil. Então o Brasil, se ele fechar as portas para o mundo do nióbio, ou se ele começar a ditar o preço, o Canadá sai ganhando. Ninguém vai sentir falta. Quarta alegação. O nióbio é contrabandeado. Então, essa é falsa com ressalvas. O nióbio não forma pepita, então ele não é tão fácil de contrabandear como, por exemplo, o ouro, o diamante ou mesmo o tântalo. O nióbio, ele vem dissolvido, né, digamos assim, não é bem dissolvido o termo, mas ele vem ali misturado, né, na rocha, né, que eles chamam de terras raras. E para você extrair esse nióbio, você precisa de todo um aparato, porque você tem que dissolver toda a rocha, poder extrair aquilo lá através de reações químicas, né? É um trabalhão grande, mais ou menos que nem acontece com o alumínio, né, para você transformar a bauxita em alumínio. Então não é qualquer pessoa que vai conseguir pegar o nióbio e atravessar a fronteira ou fazer qualquer coisa disso, né? Você não coloca nióbio na mochila. Agora, por que eu falei que é com ressalvas? Porque a gente sabe que o Brasil sempre dá o jeitinho brasileiro. Então o que a empresa pode fazer? A empresa pode alegar que extraiu X de nióbio, extraiu 2x e não declara o resto. Não estamos dizendo que tem empresa fazendo isso, hein? Não estamos dizendo. Estamos dizendo que se acontece algum tipo de desvio do nióbio, é por uma coisa que não é exclusividade do nióbio, né? Se uma empresa faz isso com nióbio, ela faz isso com ferro, com alumínio, com qualquer outro metal, e aí a gente deveria focar nesse problema mais em outras partes da mineração que geram muito mais lucro para o Brasil do que o nióbio, que é uma coisa muito mais específica e com uso muito mais restrito. Mas essa questão do nióbio, ela entra nesse conflito de ideologias, como mais Estado, menos Estado. E aqui a gente quer propor uma reflexão de o que esse pessoal que reclama do nióbio quer da vida, afinal. Porque você acaba entrando numa contradição automática ali. Por exemplo, quem começou com essa história do nióbio, né, aqui no Brasil pelo menos, foi o saudoso Enéas. Ele era um nacionalista desenvolvimentista. A ideia dele, né, e isso ele falou e explicava bastante, era que o Brasil estatizasse a extração do nióbio, que usasse isso como um metal estratégico e que segurasse o nióbio aqui justamente para gerar escassez lá fora, para que a gente aumentasse a nossa relevância como país e, obviamente, aumentar a nossa soberania nacional, respeito internacional e etc, né? Então essa era a ideia do Enéas. Só que, como a gente falou, isso daí não vale muito a pena porque o nióbio é substituível, né? E como todo mundo deve saber, né, o pessoal que atualmente defende que precisa resolver essa questão do nióbio aí, tem que mexer tudo isso daí que tá aí, né, é o Bolsonaro, certo? O nosso presidente youtuber. E o Bolsonaro já teve uma opinião muito parecida com o Enéas, né? Durante anos ele foi um nacional desenvolvimentista, até por causa da questão do período dos militares. Mas já mudou. Já mudou, né? Agora ele tá liberal. E tá liberal, então ele tá defendendo que as empresas privadas extraiam o minério. E o que acontece? Tem um vídeo no canal do Bolsonaro, que a gente vai deixar linkado aqui embaixo, em que ele visitou Araxá e visitou as unidades da CBMM onde eles extraem o nióbio. E ele constatou que o pessoal da empresa fornece muitos benefícios para os funcionários, da casa, da comida, gera benfeitorias para a cidade. E ele termina falando assim que a CBMM, né, e a extração do nióbio em Araxá é um exemplo para o Brasil. E aí você chega e fala, então o que tem de errado? Vai mexer no quê, então? Vai mexer no quê? Já tá perfeito, né? Uma empresa privada explorando nióbio e... o que tem que mexer, afinal? Do que ele está reclamando? É assim que acontece com a extração do nióbio. Aí você decide se você defende a ideia de mais Estado ou menos Estado, né? Pelo menos reclama direito, né? Sexta alegação. Estrangeiros estão roubando o nosso nióbio. Exato. E essa alegação, como vocês devem saber, é falsa, né? Não tem a ver com contrabando. Tem a ver com o fato de algumas empresas que atuam aqui no Brasil serem estrangeiras, né? Então a CBMM, que extrai a maior parte do nióbio, ela é brasileira, principalmente, majoritariamente, é dos Moreira Salles. Porém, os chineses compraram uma porcentagem das ações, se não me engano, 10%. E a segunda maior extratora de nióbio, que é a Anglo American, que fica em Catalão, em Goiás, também, né,
uma empresa estrangeira. E aí você se pergunta, afinal, a gente deve ou não deve permitir que empresas estrangeiras atuem no país e levem nossas riquezas? É a mesma discussão de mais Estado, menos Estado. Você vai ser um nacional desenvolvimentista igual o Enéas dizia que a gente tem que proibir as empresas estrangeiras de atuar com o nióbio. A gente tem que nacionalizar e estatizar tudo. Ou você vai ser liberal. Se você vai ser um liberal, empresas privadas compram ações dos lugares dos países que eles quiserem. Então, você se decida. É para ter empresa estrangeira extraindo nióbio ou não é para ter? E a pergunta final que fica aqui é a seguinte: o Brasil viraria um país de primeiro mundo se explorasse corretamente o nióbio? Não. Simples assim, não. O nióbio não vai virar o novo petróleo e transformar a gente numa Arábia Saudita, no Emirados Árabes, assim, milionário e tal, por causa da mineração. Isso não vai acontecer. Tá? Porque o nióbio, ele não tem esse valor todo intrínseco e as pessoas podem substituir ele por outra coisa. Na verdade, alguma coisa a gente pode ganhar se a gente aumentar a quantidade de nióbio. A gente pode ganhar mais problemas de saúde, mais poluição e mais desastres ambientais. Caramba. Por quê? Existem pesquisas que apontam que funcionários que trabalham na extração de nióbio têm mais doenças pulmonares, doenças respiratórias, por causa do pó que se levanta na extração. E mesmo algumas minas de nióbio do Canadá, houve protestos lá para que elas não fossem abertas justamente porque iam afetar pessoas da região que iam sofrer de problemas de saúde. Então você tem uma questão ambiental, até porque o pessoal quer começar uma extração de nióbio lá numa região protegida da Amazônia, e problemas de saúde dos extratores de nióbio. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz extração de mineral. Os funcionários têm que ser avisados, né, que isso pode acontecer, e a empresa tem que tomar as devidas precauções para que os funcionários não adoeçam. Então é melhor a gente começar a vender adamantium e vibrânio. É isso mesmo. A gente vai fazer uma negociação com o Wakanda, né, e a gente consegue esses metais aí.